Fala vascaíno, fala vascaína, um casaca no coração, boa noite. A gente veio fazer um convite para você. Daqui a pouco, live lá no canal Alternativo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal Alternativo, se inscreva. Deixarei o link na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Aproveitando o ensejo, a gente grava aqui o nosso pós-jogo. E hoje, até que enfim, o Vasco numa noite de superação, de virada 4-2 para cima da equipe do Bangu. Isso mesmo, vitória importantíssima, pois coloca o Vasco da Gama ali na 6ª colocação. Obviamente que os nossos adversários jogam amanhã, mas o Vasco volta com tudo aí para ter chances aí nas semifinais da Taça Guanabara. E hoje surpreendeu a equipe do Vasco da Gama no aspecto ofensivo. Impressionante a partida do Thiago Reis. Garoto não se abateu, um garoto que é muito criticado. Às vezes eu pego até no pé dele, mas o menino se superou. É isso aí. Fez 3 gols, um hat-trick sensacional. E poderia ter feito o 4º, hein? O Gabriel Peck que tirou o gol dele. Mas uma partida aí de superação. A garotada do Vasco da Gama deu conta do recado. O Vasco começou levando um susto, mas a meninada teve aí cabeça para reverter o placar. O Vasco da Gama, que defensivamente não me agradou. O Vasco precisa ainda melhorar muito no aspecto defensivo. A equipe do Vasco lá na zaga novamente levou um gol de cabeça. Parece que foi repetição dos outros jogos. E é o 4º jogo do Vasco da Gama que o Vasco toma gol de cabeça da mesma forma. Marcelo Cabo vai ter que treinar muito essa equipe do Vasco aí no âmbito defensivo para que a gente venha superar adversários mais difíceis. Hoje a gente enfrentou o penúltimo colocado, que é a equipe do Bangu. Não dá para a gente tomar 2 gols. A nossa defesa aí está uma peneira. Mas valeu pela vitória, gente. Valeu aí pela garra, pela superação. O Vasco da Gama com essa vitória chega a 10 pontos, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Dá um pulo lá para a 6ª colocação. E a gente agora vira a chave para a gente poder enfrentar a equipe do Tombense. E na outra semana, na outra quarta-feira, a gente pega o Mulambo da Gávea, o Flamengo. Aí a gente precisa vencer para poder quebrar esse jejum. Mas o mais importante hoje foi ver essa garotada jogando. Gostei muito desse menino, desse Riquelme. Precisa colocar a cabeça no lugar. Às vezes perde a cabeça. Poderia ter sido expulso na partida, mas deu uma assistência sensacional. Colocou a bola na cabeça aí desse menino Thiago Reis. E olha, não é brincadeira não. O que o Riquelme fez em um jogo, o Henrique não fez em 500 anos jogando com a camisa do Vasco da Gama. Então a gente vê aí recursos na base do Vasco. O Vasco que obviamente a gente vence por 4-2, mas a gente tem que ser sincero com o torcedor do Vasco. O Vasco precisa sim de reforços, né? Acho que o Vasco precisa pelo menos aí de mais um zagueiro que dê mais confiança, né? O Vasco precisa ali de reforços para o meio campo, principalmente ali no aspecto, no quesito criação, perfeito. Mas é o seguinte, gente, a gente quando vê aí
por exemplo, o Matias Galarza jogando, é um menino que já entra, já dá conta do recado. Figueiredo, Laranjeira, o próprio Caio Tenório, são meninos aí que têm recursos aí para poder continuar aos poucos aí trilhando um caminho surpreendente aí com a camisa do Vasco da Gama. Perfeito? E meus amigos, a equipe do Bangu, vamos combinar, né? A equipe do Bangu, uma equipe muito fraca, uma equipe muito simplória, é uma equipe que vai brigar ali com o Macaé pela segunda divisão, e deu Vasco, deu a lógica. Mas é aquilo, a gente faz aquela ressalva, o Vasco precisa e precisa muito nesse momento de reforços. O Vasco precisa entender que tem que melhorar ali no sistema defensivo. Perfeito? Então a gente fez um resumo aqui do nosso pós-jogo aqui. A gente vai falar muito sobre essa situação do Vasco lá na nossa live de daqui a pouco. É só para deixar o registro aqui do pós-jogo e para convidar vocês, participem da nossa live pós-jogo, tá? Você que não é inscrito lá no novo canal, vocês estão perdendo tempo. Vão para lá que a gente vai falar muito aí sobre o Vasco da Gama, sobre essa vitória que nos surpreendeu no dia de hoje. Perfeito? Obrigado pela sua atenção. Até daqui a pouco. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!